Quanto de você tem naquilo que você critica? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E confesso que eu tenho assim, sempre fui aquela pessoa assim, sabe, que saía criticando tudo e todo mundo. Ai, porque fulano faz isso diferente e eu estou certa, sabe? Eu era aquele tipo de pessoa que sempre achava que o meu modo de viver, o meu modo de ser era certo, né? E o dos outros sempre errado, né? Sabemos que tem muitas pessoas iguais a mim, né? Iguais o jeitinho que eu era, que tá sempre julgando. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas, né? Tá sempre se considerando com o seu jeito de pensar, viver é o certo e o do outro é errado. Só que a gente, quando paramos um pouco para analisar as coisas, a gente começa a ver, sabe, que a gente lembra daquela frasezinha do Freud. Conforme eu fui analisando, eu comecei a verificar que se a gente critica muito algo, é porque aquilo tem nós, sabe? Então você vê, quando você vê uma pessoa e você acaba não se dando muito bem com ela, sabe? Padre Léo tem até um trechinho no livro dele que ele fala isso, onde você olha assim e às vezes você começa a criticar aquela pessoa com mil e uns defeitos que você colocou nela, né? E quando vai analisar, e você não consegue se dar bem com essa pessoa, né? Você fala que não se dá bem porque ela é isso, isso e aquilo. Você começa a numerar as coisas que você, né? Os defeitos que você deu para essa pessoa. Mas quando vai analisar, você não se dá bem com essa pessoa justamente porque você é igual a ela. A gente. O que a gente critica tem uma parte da imitação de Cristo. Eu lembro que eu estava até, assim, olhando uma frase também do. Eu nunca sei pronunciar o nome dele. Eu vou deixar aqui a foto que eu tô falando, tá? Porque eu nunca consigo, eu sempre esqueço. Eu nunca sei se é Freud ou se é Freud. Uma hora eu acho que é Freud, outra hora eu acho que é Freud. Então eu vou deixar aqui. E, tipo, né, eu tava lendo, eu estou lendo, na verdade, Imitação de Cristo, né? É um livro que eu tenho há bastante tempo. E ele fala assim: tu é mais aquilo que tu ignoras. Você vai ver, sabe, conforme eu tô estudando, eu tô vendo muito isso, sabe? Padre Léo, Imitação de Cristo. Até a psicanálise, né, tá falando sobre isso. Então, conforme eu fui analisando, não a respeito de mim e também olhando outras pessoas, sabe? Eu vi que nós somos aquilo que criticamos. Sabe? A gente critica porque tem um pouco de nós ali. E às vezes até muito, né? Então, eu comecei a ver o porquê você. Sabe? Quando eu comecei a analisar o porquê eu não me dou bem com fulano, é porque ele tem as mesmas características que você. A mesma coisa que você tanto aquilo que você tanto despreza no outro, porque tem em você. Sabe, quando eu comecei a olhar aquilo, eu percebi. Sabe? Aí eu te pergunto, né? Aí eu comecei a me perguntar quanto de mim é naquilo que eu critico. Sabe? Eu comecei a ver eu fazendo coisas que antes eu criticava. Tipo, a gente tá criticando, mas tem muito da gente naquilo. Quando eu vejo alguém meio que obsessiva, sabe? Em bater numa tecla, é porque tem muito dela naquilo. Quando ela começa uma obsessão por falar de certa coisa. Ai, fulano faz isso e fica direto batendo nessa tecla. Há muito dela naquilo ali. Ela é aquilo, só que ela não aceita, e por ela não aceitar, ela vai começar a perseguir. Então eu vejo muitas pessoas meio que obsessivas por algo e criticando pessoas que tá fazendo aquilo, sendo que ela não se toca que há muito dela naquilo. E daqui a algum tempo, provavelmente, ela vai se tornar aquilo, porque na verdade ela já é aquilo. Só que ela não percebe. Então, para se proteger, para tentar se proteger, né, ela começa a criticar outras pessoas. Gente, aconteceu. Eu vi isso comigo e vi com outras pessoas. Eu vi outras pessoas fazendo aquilo que elas criticavam. Elas criticavam tanto, mas tanto,
que depois estavam ela lá fazendo e defendendo, agora defendendo aquilo que estavam fazendo. Sabe? Aconteceu a mesma coisa comigo. Então, eu vejo que nós somos seres humanos, então acho que a gente deve tentar, assim, sabe? Se policiar e se analisar. Por que eu critico tanto isso? Será que não é porque há muito de mim? Será que não é porque eu sou isso aqui? Por que eu tenho que estar criticando o outro? Se talvez pode ser que tenha isso em mim, sabe? Tu te torna aquilo que critica. Tu não se dá bem com o outro porque ele é igualzinho a você. Ah, mas ele tem tantos defeitos. É os mesmos defeitos que você tem, por isso que você bate de frente com ele. Já viu? Usar como o Padre Léo falou, dois bicudos se darem bem, eles vão ficar se bicando o tempo todo, porque ambos querem estar certos. Então, quando eu comecei a analisar essas coisas, sabe? Eu comecei a olhar. Um exemplo. Eu sempre gostei de Instagram. Né? Eu sempre gostei do Instagram e tudo mais. Eu amava ali. Então, quando eu tava ali, normal, sabe? Tava tranquilo. Então, quando eu saí dali, eu comecei a meio que pegar um ranço das outras pessoas que não estavam ali, que tinham saído, sabe? Meio que assim, ai, essas pessoas que estão ali estão erradas. Eu estou certa porque eu estou ali. Mas, entende? Eu tô numa luta para não estar ali. Então, há muito de mim, eu acho que deu uma batida aí, então desculpe. Há muito de mim nisso que eu tô criticando. Eu tô criticando, quer dizer, eu estava criticando porque eu não estou mais, né? Tipo, isso foi no início, tá? Tipo, no início, assim, nos primeiros meses, talvez. Acho que sim, nos primeiros meses, eu me tornei uma crítica de pessoas que não estavam no Instagram. Mas por que isso? Porque, porque aquilo que a gente critica, tem muito de nós ali. Eu tava criticando as pessoas que estavam lá, porque, né, talvez eu quisesse voltar, né, porque eu gostava de lá, mas eu sabia que estava me fazendo mal e eu tinha que me afastar. Então, os primeiros meses foram meses em que eu saí criticando e julgando as pessoas que estavam ali. Mas quando eu parei para analisar, eu vi que, gente, eu estava criticando justamente porque eu queria estar fazendo a mesma coisa. Então, analisa bem, quando você está criticando algo, justamente é porque você quer estar fazendo aquilo. Ou você quer estar fazendo aquilo, ou você é aquilo, sabe? Você gosta daquilo. Você sabe que você também faz aquilo. Só que é mais fácil você criticar o outro e negar, né? Às vezes você é uma pessoa egoísta. Aí você vê a outra pessoa. Aí é mais fácil você ficar julgando essa pessoa que é egoísta em vez de aceitar que você também tem isso dentro de você, sabe? Nem que seja um pouquinho. Tá te afetando no outro porque tem em você. Então, se eu tava me afetando com a rede social, né, com o Instagram, isso no início foi assim atormentador. Eu ficava julgando quem estava fora. Ou melhor, quem estava dentro, né? Porque eu estava fora. Então, foram os primeiros meses mais difíceis e julgadores da minha vida. Quando eu parei para analisar, eu entendi. Eu criticava porque era o que eu queria fazer. Então, quando a gente está criticando algo, gente, na maioria das vezes, é tipo, quando você critica algo ou alguém, é porque naquela pessoa tem alguma coisinha que lembra você. Tem alguma coisinha que você também faz, que você tem, mas você não quer admitir. Então, quando eu entendi isso, acho que quando eu entendi isso, foi a chave, assim, pra mim parar de. E daí, sabe? Eu não sou melhor do que ninguém. Aí eu admiti, gente, talvez eu queira voltar. Eu lembro que eu tenho. Quando eu ficava assim, julgando as pessoas, ao mesmo tempo eu ficava. Aí eu devia criar um perfil. Ah, mas só pra isso aqui, né? Você tá entendendo? Eu queria criar perfil, né? Mas tentando amenizar, não, porque eu sou diferente, né? Eu sou diferente de quem tá lá dentro. E muitas pessoas que saem, eu tô usando um exemplo do Instagram, tá bom? Por conta de que foi algo que me afetou muito no início. Quando a pessoa sai, muitas pessoas que saem de lá se sentem meio que superiores. E elas começam logo que saem já começam a julgar, não todas, mas algumas, as pessoas que ficaram lá.
Mas elas sabem que elas estão fazendo isso porque justamente ela queria estar lá. Mas porque ela não está, ela se sente assim superior. Mas se você for analisar, você está julgando porque tem um pouquinho de você ali. Porque você também queria estar fazendo aquilo que todo mundo está fazendo. Então eu comecei a analisar, gente, e muitas das vezes das coisas que a gente critica é porque a gente também faz ou simplesmente tem vontade, ou faz ou tem vontade de fazer. Tem pessoas que até talvez não faça, mas daqui a algum tempo vai estar fazendo a mesma coisa. Eu já vi pessoas, eu também, fazendo as mesmas coisas que criticava nos outros. A gente é fato, se a gente, o que a gente critica no outro, ou a gente faz ou a gente vai fazer. E sabe, eu demorei muito assim para entender isso, né? Foi muito tempo até eu ver que a gente tem alguma coisa errada, a gente tem que analisar. Porque você critica tanto algo e quando você vai olhar, ou agora, né, você no seu íntimo você quer aquilo, ou você é aquilo, ou com algum tempo você vai se tornar aquilo que você era. Só que somos humanos, né? E claro que a gente não vai admitir, a gente não admitimos. A gente passou um bom tempo criticando e de repente a gente começa a ser, né? A gente vai ser aquilo que a gente criticava, mas a gente, tudo bem, né? Tudo certo. Eu era isso aqui. Antes eu era julgadora. Mas talvez agora você se tornou julgadora das pessoas que estão fazendo aquilo que você fazia. Você tá sempre do lado oposto, né? Quando você. Aí você tá sempre fazendo isso. Você tá de um lado, você tá apoiando aquela parte ali, né? Porque você é o certo. Eu tô aqui. Só que eu senti vontade de sair. Então agora eu mudo a bandeira. Eu paro de defender. Gente, eu não tô falando aqui, eu não tô dizer assim, mas a gente muda. Sim, é claro que a gente muda. Mas se você analisar, muitas vezes a gente tá o tempo todo criticando algo e depois a gente não percebe que a gente tem muito daquilo. Você passa o tempo todo criticando sua vizinha. E às vezes você é igualzinho a sua vizinha. Você pode não achar isso, mas todo mundo, como você sabe que vocês duas são iguaizinhas. Tem os mesmos defeitos, mas para você a sua vizinha é a pior pessoa do mundo. Mas tem muito de você, mas tem muito dela em você. Sabe? Por isso que vocês não se dão bem, porque os mesmos defeitos dela estão dentro de você. É como é que você. Imagina, né? Você olha para sua vizinha e ela é teu espelho, ela tá refletindo você. Como é que você vai aceitar isso, né? Então é muito difícil você olhar para alguém que reflete exatamente tudo o que há de ruim na gente, né? Porque todos nós temos coisas boas e ruins. Imagina você olhar para alguém que só reflete as coisas ruins que você quer esconder, que você não aceita. Então, gente, por isso que muitas vezes a gente não se dá bem com certas pessoas. É porque muitas vezes ela tem aquele defeito que a gente luta tanto para tirar de nós mesmos, aquela pessoa tem. E às vezes ela nem tenta esconder, né? Aí você olha pra pessoa, não tem como você, né? Dois bicudos não se bate, dois bicudos não se bicam. É lógico que você vai passar sua vida criticando. Como é que você vai olhar para uma pessoa que às vezes está defendendo uma coisa que é um problema para você? Você tem muito daquilo. Você olha para a pessoa e fala, ela é muito invejosa. Mas você também tem muita inveja no coração, mas não admite. Aí você olha para a pessoa e tá vendo o seu reflexo ali, né? Ela é um espelho para você. Aconteceu muito comigo, tá? De falar, fulana é isso, eu não suporto essa pessoa. E quando parar para olhar, era porque a pessoa estava refletindo a minha imagem nela. É tão doloroso, né? Mas também quando a gente entende isso, que quando a gente está criticando, então o que eu estou fazendo agora é parar para analisar. Por que eu critico tanto? Por que eu me importo tanto com isso e com aquilo? Por que eu me importo tanto? Talvez tenha alguma coisa de mim, né? Talvez tenha algo de mim, tenha muito de mim. Talvez é aquilo que eu faço. Talvez eu sou isso. Talvez eu tô criticando essa pessoa que é preconceituosa, porque talvez eu sou preconceituosa. Talvez eu tô criticando essa pessoa que não tá no Instagram, porque eu queria estar lá, mas eu não admito. Talvez eu tô criticando a vizinha,
dizendo que ela é fofoqueira, porque eu também sou fofoqueira. Talvez eu tô criticando a pessoa que é ostentadora, porque eu sou ostentadora, ou simplesmente porque tem alguma coisa dentro de mim que tem aquela vontade de ostentar. Ou a gente é, ou a gente vai desabrochar. Então, eu vi muitas pessoas, comigo mesmo, sabe, fazendo aquilo que elas criticavam. De repente, em um período, sabe, daqui a alguns meses, criticava a coisa e daqui a algum tempo tava ela fazendo a mesma coisa. E você? Oi? E eu olhando pra mim mesmo. Como assim, Jéssica? Tu criticou isso? Você é louca? Como assim você tá fazendo a mesma coisa? Gente, é porque há muitos de nós naquilo que a gente critica. Nós nos tornamos aquilo que criticamos. Que criticamos. É verdade, sabe? Isso é um fato. Eu quero convidar você, né? E a mim para que a gente comece a analisar, sabe, as coisas que a gente critica. Porque muitas vezes você começa a criticar. Gente, tem vezes que é até chato, sabe? Para nós mesmos ficar criticando, julgando alguém. Para lá no fundo, ou até mesmo daqui a algum tempo, você fazer as mesmas coisas que a pessoa tá fazendo. Eu sei que não somos perfeitos, mas a gente tem que admitir isso e analisar. Poxa, talvez essa pessoa eu considero ela isso e aquilo. Mas será que não tem um pouco de mim? Nossa, eu tô falando aqui com vocês é porque eu tô olhando pro espelho ali. É por isso que eu tô virando aqui, porque eu tô olhando pro espelho. Então, muitas vezes você deve se perguntar, né? Será que não é isso porque eu faço. Eu tô até me perdendo aqui olhando pro espelho. Então, será que não é porque eu sou igual a essa pessoa? Será que não é porque eu também faço isso, por isso que tá me incomodando? Vendo essa frase chegando até mim em 3 lugares, né? Eu vi numa foto, depois num livro. Eu tava até relendo essa frase esses dias. Ou melhor, o trecho do livro, né? E na imitação de Cristo. Então eu fiquei, gente, isso é verdade. Eu quero conversar, sabe? Para que eu possa analisar. É até difícil, né? No cotidiano, no dia a dia, é muito difícil a gente realmente parar para pensar, né? Para analisar, botar realmente isso em prática. Peraí, eu tenho que ver porque eu tô batendo de frente com isso. Talvez é porque tem em mim. Então, se tem em mim, por que eu tô criticando no outro? Tá me machucando porque tá refletindo em mim, tá refletindo aquilo que eu sou, ou que simplesmente tá lá dentro e eu sinto a vontade de ser. Então, sempre tá, né? Então, às vezes você fica lutando contra você mesmo e daqui a um tempo você vai lá e se revela. Revela que você realmente era aquilo, mas estava lutando, né, contra você mesmo e revela que você é aquilo. Aí você começa a defender a outra bandeira. Aí a gente tá sempre assim, sempre defendendo uma bandeira, né? Sempre defendemos uma bandeira e a bandeira que a gente tá é sempre a certa. Gente, eu não tô falando nada que é verdade absoluta, não, tá? Tô trazendo aqui as coisas que eu venho refletindo, os meus pontos de vista. Não tô aqui pra julgar ninguém, tanto é que eu sempre gosto de trazer as minhas reflexões, mas acima de tudo as coisas que eu vivenciei, como eu trouxe aqui no Instagram, que eu saía julgando todo mundo que não tava lá nos primeiros meses que eu saí. E é apenas sabe, abrindo o meu coração. Quem sabe para você também parar e analisar, será que você não está julgando algo a alguém? E para você entender que aquilo que você julga, que você critica, tem muito de você nele. É isso. Tipo, eu não tô falando de tudo, mas grande parte. Não tô falando que tudo, mas tem coisas que você tá criticando que você é isso. Que Deus abençoe.